Chegou enfim o grande momento que estávamos esperando para essa maratona de vídeos de fim do ano. Vou comentar sobre os melhores livros que eu li em 2025 e os piores livros que eu li em 2025. Oi, eu sou a Paloma, esse é o meu canal, onde eu falo sobre as minhas leituras. Mais especificamente nesse vídeo, eu vou comentar com vocês sobre 10 leituras que eu fiz esse ano. Eu li bastante esse ano, bem menos do que eu costumava ler nos outros anos, por conta de uma série de questões externas ao canal, mas eu consegui fazer várias leituras muito incríveis, e dessas leituras incríveis eu selecionei 5 leituras que vão ser consideradas as melhores do ano. Em compensação, algo muito estranho aconteceu comigo esse ano, porque eu não costumo pegar muitas leituras ruins, eu estudo os livros antes de pegar pra ler, leio sinopse, leio resenha, etc. Então é muito difícil eu pegar alguma leitura que me pegue de surpresa quando eu não gosto, e no caso aconteceu várias vezes esse ano, então eu li alguns livros bem ruins que não me agradaram, e eu separei pra vocês um ranking de 5 livros também dos piores do ano. Quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando que tipo de dinâmica vocês gostariam de ver nesse vídeo. Recebi várias mensagens falando que gostariam de ver todas as possíveis, porém selecionei 5 livros, e destes livros eu vou fazer um ranking dos melhores e dos piores. Assim eu acho que vai ficar mais divertido. E eu já vou tirar as más notícias do caminho, vou começar com os 5 piores livros que eu li em 2025. Lembrando que o ranking é invertido nesse caso, então o 5º livro é o menos pior e o primeiro livro é o pior que eu li. E mais um disclaimer, todas as minhas opiniões são completamente honestas e completamente pessoais. Se você gostou de algum dos livros que eu odiei, peço desculpas, mas vida que segue. Em 5º lugar dos piores livros, infelizmente eu tive que colocar esse livro, que me surpreendeu bastante, porque eu não gostei dele quando eu esperava gostar. Estou falando de The Baby Dragon Café. Esse livro foi traduzido para O Adorável Café dos Dragões. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Harlequin, se eu não me engano. Eu li esse livro recentemente para um vídeo de dragões que eu fiz, onde eu li vários livros com dragões, e esse, infelizmente, foi uma decepção. Todos os vídeos extras que eu comentar aqui com vocês, ou eles vão estar aqui nos cards, ou eles vão estar na descrição, pra vocês conseguirem ver a minha opinião mais completa. The Baby Dragon Café é um romance onde os nossos protagonistas se conhecem porque o nosso homem tem um bebê dragão, um filhote de dragão, e a nossa mulher tem um café onde esses bebês podem entrar. Eles vivem nesse mundo meio de realismo mágico onde dragões existem. Infelizmente, foi um dos piores livros pra mim, porque os protagonistas têm zero química, a história faz zero sentido e ainda não é lá tão bem escrita, o que me deixa muito triste, porque eu gostaria muito de ter gostado desse livro. Eu acho que o fato de eu ter ouvido ele também não ajudou muito, porque os narradores eram 2, então o homem era narrado por um homem e a mulher por uma mulher, e eles não sabiam exatamente interpretar os papéis, eles estavam mais contando a história do que interpretando a história, e talvez isso tenha prejudicado um pouco a minha experiência. Mal comecei a falar e já está extremamente quente aqui, mas tudo bem. Em 4º lugar, vou colocar um livro que até poderia estar acima, porém, vou colocar em 4º lugar porque eu não entendi praticamente nada dessa história. Estou falando de Contrapeso. Eu li esse livro num vídeo de sci-fi, onde eu li apenas livros únicos de sci-fi. Esse foi um livro que eu achei que eu fosse gostar muito, eu recebi da Suma, ele é super curto e é de um autor sul-coreano super famoso, então tinha tudo pra dar certo. Só que eu simplesmente odiei esse livro. Isso porque, como falei, não entendi praticamente nada da história. Esse é um livro que não tem nem pé nem cabeça, eu não sei o objetivo dele, os personagens são chatos, o final é chato. É simplesmente um livro tão aleatório que eu acho que nem recomendar pra vocês eu recomendo. Então, Contrapeso pegou o 4º lugar desse ranking. E assim, gente, olha, o negócio tá ficando complicado, tá? Em 3º lugar, eu vou colocar Morrendo de Amor, que foi um livro que a gente leu numa leitura conjunta dos membros. A gente escolheu essa leitura pra combinar com a temática de Halloween. Na época, eu estava gravando um vídeo de romances de Halloween e ele cabia perfeitamente nesse vídeo, por isso é que escolhemos ler esse livro. Porém, esse livro foi péssimo, péssimo, péssimo. Eu não sou muito de criticar romance, gente. Apesar do que vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu não sou muito de criticar romance. Eu acho que eu sou meio parcial quando
os romances me oferecem coisas muito horríveis, assim, plots que eu não gosto, ou casais sem química, e enfim, eu sou meio que, ok, é só um livro de romance. Porém, esse foi muito ruim, isso porque eu tinha certas expectativas pra ele. No caso, ele entrou nessa temática porque a nossa protagonista é uma mulher texana que muda pra Irlanda a trabalho, e ela conhece um vizinho, que também vai ser o seu par romântico, que é um dono de uma funerária. Então, caberia perfeitamente nesse tema. Só que os dois, gente, têm um plot de falta de comunicação imenso, e o livro inteiro fica nisso. É tanta coisinha, sabe, que não faz sentido nessa história. E pra mim, ele pega o terceiro lugar. Não vou falar que odiei esse livro, mas assim, cheguei muito perto, tá? Então é por isso que ele fica no meio do ranking. No segundo lugar deste ranking, eu acho que vocês já estavam esperando esse livro, porque ele me atormentou esse ano. Estou falando de Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Eu tinha altas expectativas para essa autora, porque ela está do lado de autoras incríveis que eu amo toda vez que alguém vai falar de autoras de romance contemporâneas. A Abby Jimenez está aí, ela tá lançando vários livros, esse daqui é apenas um dos vários que já foram lançados aqui no Brasil. Peguei para ler porque estava com expectativas de amar, e esse daqui eu posso falar para vocês que me atormentou num nível frustrante, que eu não consigo tirar esse livro da minha cabeça de tanto que eu não gostei da história. Isso porque eu tive um problema mega pessoal com ele, que é um problema que eu estou tendo com outros livros de romance também. No caso, os papéis são invertidos, e esses papéis invertidos não me agradam de forma alguma. Explicando, a protagonista desse livro é uma médica super rica, super famosa, que vive na cidade grande, e ela acaba encontrando esse garoto de uma cidadezinha pequena, que tem uma fazenda, tá com dificuldade de manter a sua casa, e eles têm um relacionamento. Acontece que essa mulher é bem mais velha que ele, acho que 10 anos ou 8 anos mais velha do que ele. Era pra ser um livro interessante, só que as falas do protagonista homem são totalmente invertidas, imaginadas, e ficou um negócio assim tão fora da minha realidade de livros de romance que eu simplesmente odiei esse livro. Nada pra mim nele faz sentido, nada foi legal, eu não consigo falar uma coisa positiva, eu acho, pra vocês desse livro. Eu lembro que no vlog de leitura eu acho que eu fui bem mais calma e bem mais plena quando eu falei desse livro. Quanto mais eu penso nessas histórias, menos eu gosto, sabe? Eu até posso ter falado algumas coisas positivas na hora que eu terminei de ler, porque eu ainda tava tentando processar a minha experiência com esse livro, sabe? Mas agora eu vejo que, na verdade, quanto mais eu penso, menos eu gosto. Então, Parte do Seu Mundo leva o segundo lugar desse ranking. Agora, rufem os tambores para o primeiro lugar do ranking de piores livros de 2025. E esse primeiro lugar vai para um livro que eu já estava imaginando que fosse levar esse primeiro lugar, pra ser bem honesta com vocês. E o livro que leva o prêmio é Atrás da Rede, que também foi uma leitura conjunta com os membros do meu canal. Esse livro leva ao primeiro lugar porque todas as pessoas que leram esse livro comigo odiaram essa história. Tivemos até meia estrela, pra vocês entenderem. Eu coloquei 2 estrelas, eu acho, mas também é um livro que quanto mais eu penso, menos eu gosto, porque eu vejo que ele tem zero história. Esse livro vai contar sobre a nossa protagonista que sonha em ser uma musicista, vamos colocar, sonha em ser cantora, ela toca violão, compõe as suas próprias músicas, porém ela está com uma certa dificuldade de arrumar um emprego. Então ela arruma um emprego como uma assistente, como que eu posso dizer, uma assistente administrativa, uma assistente pessoal desse jogador de hóquei, que é uma pessoa que ela já conhece, porque eles estudaram juntos na escola. Ela era a garota nerd do colégio e ele, obviamente, a estrela do hóquei, um cara super popular. Eles se separaram e se reencontraram. É um acaso da vida, gente. Eles se reencontraram. E aí eles começam a ter essa relação de proximidade forçada, porque ela vai morar na casa dele pra cuidar do cachorro dele. E aí coisas começam a acontecer e esse livro tem zero história. Se vocês estão procurando um livro que vai te dar apenas cenas hot e cenas hot muito ruins, então esse é o livro pra você. Agora, se você quer um livro de romance que tem uma história legal, que tem uma construção de relacionamento legal, que os dois protagonistas têm assuntos interessantes pra conversar, existe aquele desenvolvimento de história, então passa longe desse livro, tá? Porque não é isso que ele oferece pra gente. O primeiro lugar vai para Atrás da Rede. Os membros do canal ficaram muito surpresos comigo quando eu disse que
porque eu vou ler o segundo livro dessa série, porque é uma série de livros, gente. Mas acontece que eu já tinha o segundo livro no meu Kindle antes mesmo do primeiro ser a nossa escolha pra leitura. Então, como eu tenho esse livro no meu Kindle, eu acho que para fins de entretenimento, eu consigo ler esse livro em algum momento só pra falar mal dele. E esse é o meu ranking de piores livros de 2025. Uma pena muito grande que a maioria foram livros de romance. Isso me deixa muito triste porque eu sou uma garota romântica, eu amo livros de romance e tenho livros de romance também nos melhores do ano, tá? Não se preocupem. Então vamos para o ranking feliz, a parte feliz e agradável deste vídeo. Lembrando que o ranking agora também fica invertido, ou no caso fica certo. O quinto lugar é um livro que eu amei, porém o primeiro lugar é o melhor livro do ano, tá? Então assim a gente vai organizando o nosso ranking. E em quinto lugar vou colocar um livro de romance, sim, porque foi uma das minhas melhores experiências com essa autora. E é claro que eu estou falando de Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu acho que nesse momento eu já posso falar que sou especialista em Emily Henry, eu li todos os livros da autora. E esse daqui era o único que tava faltando eu ler, porque eu achava que ele ia ser o mais difícil pra eu me conectar com a história, pra eu gostar. Isso porque ele tem um plot, um trope, na verdade, que não me agrada muito, que é o trope de segunda chance. Quando a gente tá falando de livros de romance, o que eu mais gosto é quando os protagonistas estão se conhecendo pela primeira vez. Esse trope de segunda chance é quando os protagonistas já se conheceram ou já tiveram algum relacionamento e alguma coisa aconteceu pra eles se separarem e agora eles estão tendo uma segunda chance no relacionamento. E não é algo que eu gosto de ler. Porém, me surpreendi muito porque esse livro fala muito mais do que apenas sobre relacionamento. E quando eu fui fazer o meu reading journal, né, o meu caderninho de leituras, a minha página, etc., eu coloquei uma frase que fazia muito sentido com a história, que era o seguinte: a gente só pode ser o melhor pro outro quando a gente é o melhor pra gente, sabe? Então assim, nós só podemos ser as melhores versões das nossas pessoas para os outros quando nós somos as melhores versões pra gente mesmo. Então é basicamente isso que conta a história. Eu acho que é um livro muito de autodescoberta, o fato de que a gente tem que se autodescobrir e a gente tem que se amar primeiro pra que depois a gente ame a outra pessoa. Simplesmente incrível, foi muito bom de ler, foi muito rápido, muito fácil, e todos os protagonistas da Emily Henry são específicos nas suas formas, mas esses daqui eu gostei porque eles combinam muito, eles têm muita química. Não só isso, como os personagens secundários da história também são muito legais, porque é um grupo de amigos. Então esse daqui pega o quinto lugar no ranking de melhores do ano, o que pra mim já tá ótimo, porque começamos muito bem. O quarto lugar, eu fico com medo de colocar em quarto lugar, porque é muita responsabilidade indicar esse livro pra vocês, porque eu acho que ele é um pouco difícil de digerir. Então eu espero que quem leia por minha indicação tenha isso em mente quando for pegar pra ler. E em quarto lugar eu coloquei Oi Sumido. Esse livro é difícil de digerir, minha gente, porque é um livro de romance meio nichado, assim. Nesse livro, a nossa protagonista é uma mulher muito bem sucedida, então ela tem uma carreira, tem uma casa, tem amigos, tem uma família legal, e ela não tem um relacionamento, é a única coisa que está faltando na vida dela, entre aspas, tá? Ela acaba conhecendo esse cara num aplicativo de relacionamento, eles têm um começo de relacionamento incrível, assim, eles dão super certo, até que um dia esse cara some e basicamente faz ghosting com a nossa protagonista, que é sumir das redes sociais, sumir da vida dela e nunca mais responder. E a partir daí a autora vai justamente escrevendo sobre essa autodescoberta de uma mulher que achou que tinha encontrado o amor da sua vida e na verdade não. Até aí eu acho que tudo bem. Acontece que esse livro é muito nichado, porque ele me lembrou muito de uma das minhas séries favoritas, que é Fleabag. Se você já assistiu Fleabag, você sabe por que esse livro é difícil de indicar. Eu acho que Fleabag é uma das melhores séries já feitas, porém é uma série difícil de digerir também. Isso porque a nossa protagonista vai passando por diversas situações muito realistas que deixam a gente super desconfortável. E eu acho que esse livro é basicamente um Fleabag escrito. São situações que vão deixando a gente desconfortável, vão fazendo a gente refletir na nossa vida, e eu acho que esse livro é muito maravilhoso para mulheres que estão chegando nos 30 ou passaram um pouco dos 30 anos. Porque, como eu falei, é um livro mega realista que, apesar de ser um livro de romance, também oferece muita coisa pra gente pensar. Então, Oi Sumido pega o quarto lugar deste ranking.
ranking. Ai, já tô suando, minha gente, mas ainda faltam 3 livros, nós vamos para o top 3 melhores livros de 2025 a partir de agora. E o terceiro lugar vai para nada mais, nada menos do que Minha Irmã, a Serial Killer. Eu amei esse livro quando eu li esse ano. Eu acabei lendo esse livro com a Gi no nosso clube de leitura, o Além das Páginas, que é um clube de leitura onde a gente lê vários livros de diversos continentes, então a gente vai sorteando os continentes, tem uma série de critérios e a gente vai escolhendo as nossas leituras. E Minha Irmã, a Serial Killer acabou entrando nessa lista e era um livro que já me chamava a atenção porque eu tinha visto outras pessoas falando sobre ele, mas quando eu li, foi um livro que eu terminei de ler e eu já tinha amado, óbvio, nessa hora que eu terminei de ler, mas quanto mais eu falava sobre ele, quanto mais eu pensava sobre ele, eu lembro que até na live de discussão que a gente teve, eu comecei a falar sobre ele, e cada vez mais eu gostava desse livro, porque ele é muito desconfortável e muito maravilhoso ao mesmo tempo, ele traz diversas reflexões. Nesse livro a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é uma agente de saúde, ela trabalha no hospital, etc. E a questão é que o primeiro capítulo já começa absurdo de incrível, porque a irmã dela acabou de matar um homem. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. E quando a irmã dela faz isso, ela chama a irmã mais velha, que no caso é quem narra a história pra gente. Acontece, gente, que por mim, assim, já dá pra entender, né, o fato de que eu estou contando a história pra vocês, já deu pra pegar os sinais de que essa não é a primeira vez que a irmã dela faz isso. Na verdade, a partir de agora, a irmã dela é considerada uma serial killer. E todos os homens que ela tem relacionamentos, ela acaba matando, de alguma forma. E fala que foi defesa pessoal. Só que a irmã dela, mais velha, que é a que tem que lidar com toda essa situação, no caso, esconder os corpos, etc., começa a perceber que, na verdade, a irmã dela pode não ser tão perfeita assim, e que talvez ela não esteja se defendendo. É um livro que tem diversas camadas, assim, diversas camadas mesmo. Ele fala sobre feminismo, fala sobre racismo, fala sobre a própria dinâmica familiar de mulheres negras, porque são 3 mulheres negras dessa família, as 2 filhas e a mãe, e é um livro maravilhoso. Esse é um livro curtinho que eu recomendo muitíssimo pra vocês. Eu acho que ele vai tirar vocês da zona de conforto, vai trazer coisas bem interessantes pra vocês discutirem com outra pessoa, então a minha dica é: leiam Minha Irmã, a Serial Killer, com outra pessoa pra vocês comentarem sobre a história. E foi incrível. A live está disponível caso vocês queiram assistir. Agora vamos para o top 2. E em segundo lugar de melhores livros do ano, tô parecendo apresentadora de programa de televisão, né? Nós temos O Castelo no Espelho, que também foi uma leitura que eu fiz com a Gi esse ano para o Além das Páginas. Mais especificamente, a gente leu esse livro em setembro e outubro. E eu estou completamente apaixonada por esse livro, mas eu coloquei ele em segundo lugar porque ele está me mostrando algo que eu já venho comentando em alguns vídeos aqui do canal, mas que me fez refletir bastante na questão da literatura no geral, o que eu estou consumindo. O Castelo no Espelho acabou entrando no continente asiático, no Japão, no caso, ele se passa no Japão, e é uma história de realismo mágico envolvendo crianças, um espelho mágico e um castelo em uma outra dimensão. É um livro muito legal porque ele traz esse grupo de crianças que é totalmente desconhecido no começo da história, então eles não se conhecem, eles são muito sem jeito assim pra lidar um com o outro. Existe a questão do bullying no Japão, que também é uma questão absurdamente grande lá. A questão da evasão escolar, que são crianças que abandonam a escola, né, não vão mais na escola. Então é um livro também que tem muitas camadas. E, gente, olha, já deu pra perceber que esse é um dos meus critérios, né, pra ser o melhor do ano. Tem que ter camadas. Se não tiver camadas, se não me fizer pensar, se não me fizer sofrer ou me fizer ficar feliz de alguma forma, não entra no ranking. Mas O Castelo no Espelho acabou entrando em segundo lugar justamente porque, 1, é uma história maravilhosa, 2, chorei com ele, é um livro muito lindo, 3, a discussão foi muito boa, também tá disponível. Em último lugar, me fez perceber que eu devo consumir mais literatura japonesa. Como eu falei, eu já venho comentando sobre isso em alguns vídeos anteriores aqui do canal. Eu amo livros asiáticos. Eu acho que eu até consumo bastante histórias asiáticas, livros japoneses, chineses, coreanos, principalmente coreanos, mas a literatura japonesa é muito diferente das outras. E eu sinto que eu devo consumir mais, porque é um tipo de livro que tá me chamando a atenção por conta justamente da profundidade das suas histórias. Isso porque na literatura japonesa existe uma camada superficial, uma história superficial, que também vai envolver diversos sentimentos e diversos assuntos importantes, mas de uma forma diferente. Os japoneses são diferentes, gente, eles escrevem histórias de forma diferente. Eles têm muitos assuntos tabus, eles não conseguem se abrir tão facilmente, e eu sinto que até na literatura é assim, sabe? O fato de que você vai pegar um livro japonês
e a história não vai se revelar inteiramente pro leitor até no final, quando a gente já tem um nível de intimidade, assim, sabe? Então, simplesmente incrível. Esse daqui entra porque foi o único livro japonês que eu li esse ano, e infelizmente. Porém, quero ler mais livros japoneses no ano que vem. Então, o segundo lugar ficou para O Castelo no Espelho. E agora, novamente, rufem os tambores para o melhor livro do ano, que pegou o primeiro lugar porque eu fiquei completamente obcecada por essa história, assim como a nossa protagonista também fica obcecada no livro. E o primeiro lugar vai para ele... Rebeca. Eu não estava programando ler Rebeca quando 2025 começou, porém lá em outubro, que eu ia fazer um vídeo de Halloween, de alfabeto no caso, eu queria muito ler um clássico de Halloween. Até li outro clássico de Halloween durante esse período, mas eu queria muito ter feito um vídeo de clássicos de Halloween, porque eu li pouquíssimos clássicos esse ano, posso contar acho que nos dedos de uma mão quantos clássicos eu li, e eu sinto falta. Então, quando vi que existia um livro clássico que começava com a letra R, eu escolhi. Foi basicamente esse meu critério de escolha para Rebeca. E foi um dos melhores livros do ano, foi o melhor livro do ano, aliás. Esse aqui leva o top 1. Isso porque nesse livro a gente vai conhecer essa garota, nossa protagonista, que acaba se casando com um homem que acabou de se tornar viúvo. É um homem muito rico e a nossa protagonista é bem pobrezinha, assim. Ela está num nível um pouco mais abaixo na sociedade e ele está num nível um pouco mais alto da sociedade. Então é um casamento muito improvável. Só que quando ela se muda pra casa da família dele, que é uma casa super tradicional, uma mansão, ela acaba entendendo que a ex-mulher dele, que é a Rebeca, talvez ainda esteja muito presente nessa casa. Era uma mulher muito marcante, era uma mulher muito carismática, uma mulher manipuladora, que a gente só vai descobrir depois. Mas tudo da casa faz parte da personalidade da Rebeca, então a nossa protagonista vai ficando meio obcecada com isso. Fora que é um livro que também tem diversas camadas. Quando eu li, eu fiquei completamente obcecada em entender cada ponto dessa história, cada detalhe dessa história, cada nuance dessa história, porque cada vez que eu pensava nesse livro surgiu uma coisa nova. Começando pela nossa protagonista, que não tem nome, em nenhum momento ela fala o nome dela, porque ela é simplesmente invisível para os outros, entende? Quanto a Rebeca, que é a única que tem um nome mega mencionado na história, o fato de que ela ainda está viva, mesmo que ela não esteja viva fisicamente. Tanto o marido da nossa protagonista e todas as pessoas que ali convivem, fora os plots, né, as reviravoltas da história que vão levando a gente num caminho meio sombrio mesmo. Ele não é exatamente um livro de Halloween, eu não colocaria esse livro como um clássico de Halloween, porque eu fiz uma interpretação meio errada na época que eu fui pegar pra ler, mas esse daqui é um dos clássicos que vocês têm que ler. Eu recomendo muitíssimo. Tem até uma polêmica envolvendo esse livro e um livro brasileiro que chama A Sucessora. Porém, se vocês entrarem no meu vídeo, onde eu falo sobre Rebeca, vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona toda essa história. E esse leva o primeiro lugar de melhor livro do ano. E esses são os meus rankings de piores livros e melhores livros. Apesar de tudo que se passou esse ano, eu estou muito feliz porque eu consegui fazer leituras que eu não estava programando fazer e outras leituras que eu estava programando fazer. Consegui fazer vários vídeos pro canal, consegui fazer vários conteúdos legais que eu gostei muito de fazer. Eu até poderia ter feito um ranking de melhores vídeos ou vídeos mais legais de gravar, mas no geral foi um ótimo ano. Apesar de que eu acho que é natural a gente sempre esperar que o ano que vem, o ano que vai entrar, seja melhor do que o que a gente está. Então eu espero muito que 2025 tenha sido bom pra vocês também, mas eu desejo que 2026 seja incrível, tanto pra mim quanto pra vocês, no quesito leituras. 2026 eu pretendo mudar bastante a minha dinâmica de leitura, apesar de continuar lendo de forma espontânea e pegar livros que eu quero ler. Eu tenho alguns projetos pro ano que vem que eu acho que vão dar muito certo e vão deixar o meu ano de 2026 mais especial. Então eu não tenho ideia do que vai acontecer nos rankings de 2026, mas até lá dá pra ler muita coisa. Sobre os clubes de leitura, se você quiser participar do meu clube com a Gi, do Abdução Literária, no Clube Além das Páginas, é só você querer ler, entrar no grupo de leitura e participar das leituras com a gente. Agora, se você quer participar de leituras conjuntas exclusivas comigo e com os membros do canal, é só você clicar nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro e ver todos os níveis de assinatura com todos os benefícios que eu ofereço pra vocês. Agora eu fico por aqui, muito obrigada por vocês me acompanharem, espero que vocês tenham gostado e eu também aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal, hein? Vejo vocês lá. Então um abraço e até mais. Tchau!